Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Nessa aula, então, vamos fazer um resuminho sobre as leis das órbitas, lei de Kepler, da gravitação universal, dos movimentos celestes, lá da página 24, para vocês organizar as ideias de vocês um pouquinho e se organizar quanto aos estudos. Por isso que eu coloquei uns mapas mentais ali que facilita a fixação dos conteúdos, tá, pessoal? Então, começando ali, nós temos as leis de Kepler, né? Que são as três leis propostas pelo astrônomo e matemático Jonas Kepler, que foi lançado no seu livro Astronomia Nova, em 1609. E elas descrevem o movimento dos planetas seguindo modelos heliocêntricos, tá? Ou seja, com o Sol no centro do sistema solar. A primeira lei de Kepler, ela é baseada, ela descreve as órbitas do planeta que colocando os planetas girando em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol em um ponto dos focos. Foi o que a gente viu naquela outra aula. O Sol em um ponto dos focos e todos os planetas numa órbita elíptica em torno dele. Nessa lei, Kepler, ele corrigiu o modelo proposto por Copérnico, que descrevia que o movimento em torno do Sol era circular, tá? Kepler colocou que os planetas giram numa órbita elíptica em torno do Sol. A segunda lei de Kepler, ela assegura que o segmento, né, que une o Sol a um planeta, pega várias áreas em intervalos de tempos iguais. Foi o que a gente viu também na outra aula. Eu tenho o Sol em um ponto, o planeta faz uma órbita elíptica em torno desse Sol, e em vários pontos dessa órbita, tanto a órbita mais distante como a órbita mais próxima, ele varre uma mesma área, ele engloba uma mesma área de segmento, que então ele vai receber a mesma luminosidade, tá? Mas nós sabemos que temos pontos que nós estamos mais próximo do Sol e mais distante do Sol, tá? Sendo que isso é uma consequência de que a velocidade do planeta ao longo de sua órbita, da sua trajetória, né, ela é diferente, porque ela alterna, sendo a área é a mesma, lembra lá da outra aula, a área que ele pega é a mesma, só que ele altera a trajetória, um pouquinho a trajetória, em determinado ponto ele vai ter uma área aqui, outra área aqui, então ele tem essa alternância, sendo maior quando o planeta está mais próximo ao seu periélio, né, que é a menor distância do planeta e do Sol, e menor quando o planeta se encontra próximo do seu afélio, que é a maior distância do Sol, certo? Tranquilo. A terceira lei de Kepler, ela indicou que o quadrado desse período de revolução que ocorre de cada planeta, ele é proporcional ao cubo do raio médio da órbita, que foi aquele cálculo que vocês fizeram dos exercícios lá, que ele dá todos muito parecido para todos os planetas, tá? Então ele aportou isso, que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele vai levar para fazer essa translação em torno do Sol, tá? E que a área, o quadrado dessa translação que ocorre em torno do Sol é proporcional ao raio médio da sua órbita, que é aquela formulazinha que a gente usou lá. T ao quadrado, que corresponde ao tempo de translação do planeta, o raio, né, o raio médio da órbita do planeta ao cubo, e o K, que é a minha constante, que apresenta o mesmo valor para todos os corpos que orbitam ao redor do Sol. Então ela é uma constante. Se não é o mesmo valor exato, é muito próximo, que vocês viram que dava pouquinho lá, 0.999, 0.992, 1000. Então essa constante, ele comprovou que é a mesma para todos os planetas, tá? Então a constante, ela depende do valor da massa do Sol, tá? Portanto, essa razão entre os quadrados desse período de translação dos planetas e os seus cubos respectivos, né, dos raios médios das órbitas, ela sempre vai ser uma constante. É igual aquela constante que a gente calculou lá na tabelinha e que eu coloquei aqui de novo, tá? E isso dá aporte a essa translação,
e que essa constante se mantém a mesma ou muito próxima da mesma em todos os planetas, certo? Beleza, seguindo. As leis de Kepler e a gravitação universal, tá? As leis de Kepler, então, elas descreveram o movimento dos planetas, sem se preocupar com as causas desse movimento. Aí Isaac Newton, quando ele estudou essas leis, ele se baseou nas leis de Kepler, ele identificou o seguinte, que a velocidade dos planetas ao longo dessa trajetória que ele faz, ela é variável, tanto no valor quanto na direção dela. Essa variação ele explicou identificando as forças que atuam nos planetas e no Sol, que é a nossa força gravitacional, né? Então ela foi chamada de lei de gravitação universal, tá? Porque ele se baseou na força gravitacional que o Sol tem comparado com o sistema solar, que os planetas têm comparado com o Sol, com a Lua, por exemplo, que faz gravitação na Terra também, e ela é colocada pela expressão matemática da força gravitacional, que é igual a uma constante, né, que é o G, que é a constante de gravitação universal. Aí ele coloca a massa do planeta, a massa do Sol, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio ao quadrado, tá? Isso é a gravitação universal e ela se torna muito próxima. E daí, para entender isso, para entender esse movimento planetário que ocorreu, Newton ele se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico também, para basear os seus estudos. Então, além de analisar os movimentos dos planetas, ele apresentou uma explicação para isso, que colocava que esse movimento era baseado nessa atração entre os corpos celestes, né? Entre os planetas. Então, segundo Newton, o Sol atrai os planetas devido à sua massa muito maior e que faz força gravitacional. A Terra atrai a Lua devido à diferença de massa, e você tem esse equilíbrio entre as forças gravitacionais tanto da Terra quanto da Lua, que faz com que a Lua não caia na Terra, tá? E a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela, que é aquele ponto lá da atração gravitacional. Que se eu estou na Terra, eu largo um objeto, ele vai cair aonde? Ele vai cair em direção à Terra, certo? Tranquilo. Depois de analisar esses fatos, Newton fez uma tentativa de resumir esses conceitos, que ele chamou de força gravitacional. Colocando assim, que existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais grandezas são vetoriais, então elas são vetores, né? Porque elas possuem módulo, direção e sentido. E colocou uma representação matemática, tá? Vocês têm que saber, tem que ter o conhecimento, só que tem essa expressão da lei da gravitação universal, tá? Que ela coloca o seguinte, que é aquela ali, força, que é a intensidade da força gravitacional, a constante, que é o meu G, né? A constante de gravitação universal, que um valor próximo dela é 6,710 na menos 11, e massa dos corpos analisados, né? Massa do Sol e massa dos outros corpos, e D como a distância entre eles, tá? Através dessa equação, que foi apresentada por Newton, analisando, né, as forças que atuam na Terra e nas proximidades da Terra, a gente tem que se lembrar da terceira lei de Newton, que fala sobre ação e reação. Que a gente vê que existe essa atração entre os corpos, tá? E essa atração tem que ser mútua. Tem que partir tanto, por exemplo, aqui da Terra como da Lua. A Terra atrai a Lua, mas em contrapartida a Lua também atrai a Terra. E essa força se equilibra. Isso assim, com a mesma intensidade, na mesma direção, com sentido contrário, tá? Porque se fosse no mesmo sentido, eles iam se chocar. Então, essa força ela chega num ponto que ela se equilibra com a força da Terra e ela fica na atração gravitacional da Terra e a Terra fica na atração gravitacional da Lua, tá? Então, definindo isso, a força gravitacional é o resultado que ele é diretamente proporcional ao produto das massas, tá?
e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa e os outros corpos, tá? É claro assim, pessoal, isso é baseado nos corpos que se atraem gravitacionalmente, tá? Porque em suposições você tem as alternâncias que são utilizadas e outras variáveis. Mas o que vocês têm que compreender é isso, que você tem essa atração gravitacional da Terra para a Lua, do Sol para todos os astros do Sistema Solar. O que está mais distante, é claro que sofre uma menor força gravitacional, o que está mais próximo sofre uma maior força gravitacional. E eles se equiparam, porque tanto na Terra como na Lua, aqui como eu comentei com vocês, a Terra faz força gravitacional puxando a Lua faz força gravitacional puxando a Terra, e como as atrações são inversamente, elas se equilibram. Chega um ponto ali que o cabo de guerra ali fica equilibrado, porque senão ia acontecer o que? A Lua ia vir e se chocar com a Terra, tá? Tranquilo? Beleza? Tem que saber essas teorias, entender como funciona esse comportamento dos planetas, dos corpos celestes e a força gravitacional que o Sol faz sobre todos os corpos. E vamos para os movimentos da Terra. A gente sabe que a Terra não é estática, então ela está em constante movimentação. O planeta realiza esses diversos movimentos, como a rotação e a translação, tá? Então, esse movimento da Terra que é responsável pelos fenômenos astronômicos, como os solstícios e os equinócios, tá? A existência do dia e da noite, a contagem do ano, que é a rotação que ela faz em torno do Sol, entre outros, tá? É fundamental entender esses conceitos, tá? Porque você consegue compreender como que é complexo essa dinâmica do universo, mas os conceitos tem que saber. Então a Terra realiza esses diversos movimentos, tá? Que nem todos produzem efeito direto na nossa vida, como eu falei na aula passada, e muitos passam despercebidos. Dois principais, que são a rotação e a translação, que a rotação é aquela lá que o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Então isso daí, o Sol se nasce no leste e se põe no oeste, e isso é referência nos muitos anos, historicamente sempre foi utilizado o Sol como ponto de referência. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas vão apresentar incidência direta dos raios solares, enquanto outras vão perdendo iluminação, e essa diferença de iluminação que é o que gera o dia e a noite, tá? Ela gira, a rotação dela é de aproximadamente 1.669 km por hora, e você tem essas consequências, que é a sucessão dos dias e da noite, tá? Que é pela iluminação que é dada nas diferentes faces da Terra. A translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e assim percorre essa órbita elíptica, tá? Não é uma órbita circular, porque em determinados momentos ela está mais próxima do Sol, em determinados momentos ela está mais longe do Sol. E ela é equiparada pelos anos, né? 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é o tempo que ela demora para fazer a volta em torno do Sol, com uma velocidade média de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. E a translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Então ela está fazendo a rotação e fazendo a translação ao mesmo tempo, tá? Então isso daí dá a variável dos anos que nós temos. Que aí nós temos quem? Nós temos o afélio, que é a distância da Terra e do Sol no seu ponto mais longo, né? Então nós temos essa característica que é colocada, entender afélio, que é o ponto mais distante da Terra em relação ao Sol, e o periélio, que é o ponto mais próximo da Terra em relação ao Sol, tá? Mas claro, isso ainda é uma distância bem grande, né? Porque lá no afélio, no ponto mais distante da Terra em relação ao Sol, isso é mais ou menos 152 milhões de quilômetros. E no periélio, que é a distância mais próxima da Terra
do Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. E isso gera essas consequências, né, dos anos que passam, que são utilizados como marcação, que é uma volta nossa em torno do Sol, as estações do ano que são causadas pelo movimento dessa translação, porque você tem essa diferença da iluminação, tá? E o início das estações do ano que são marcados pelos fenômenos astronômicos, o solstício e o equinócio. O solstício, ele corresponde àquele posicionamento do Sol no seu limite máximo, ou seja, quando ele está no auge a norte ou ao sul. Então, assim, desses dois hemisférios está recebendo uma maior quantidade de radiação solar, uma insolação maior. O solstício ocorre 2 vezes no ano, em junho e dezembro, e marca o início do inverno e o início do verão, tá? Então essas são as marcas registradas dele. Sua incidência maior no hemisfério norte significa que está iniciando o verão. No hemisfério sul, que é agora onde nós estamos, né, está recebendo menor incidência. Então nós estamos começando a vivenciar o inverno. E vice-versa, tá? Porque daí quando aqui é verão, no hemisfério norte começa o inverno. A partir do solstício de verão, os dias são mais longos, né, que a noite, porque você tem uma iluminação maior que pega na Terra. Então os dias se tornam mais longos e as noites mais curtas. E no solstício de inverno, as noites são mais longas. Os dias têm uma menor incidência de raios solares, então são mais curtos e as noites são mais longas. Vocês podem notar que no verão é 7 horas da noite e tem sol ainda. E no inverno, 6 e pouco já está escuro, 6 e meia, 7 horas já está totalmente escuro, porque é devido a essa incidência solar que ocorre. Aí nós temos o equinócio, tá? Que corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol vai estar em algum ponto, né, no equinócio, iluminando igualmente as duas faces terrestres. Elas vão receber igual iluminação. Ocorre 2 vezes ao ano também, nos meses de março e setembro, e é marcado pelo início do outono e primavera. Enquanto o equinócio da primavera marca o início da estação em um hemisfério, no outro inicia o outono, devido a essa iluminação, né? Quando nós sairmos do inverno aqui, que nós vamos iniciar a primavera, no outro hemisfério vai se iniciar o outono e assim por diante, tá? E aí nesse período nós temos dias e noites iguais, ou seja, os dias têm igual iluminação e o tempo médio de iluminação e de noite é o mesmo, tá? Os outros movimentos que a Terra realiza, além desses, são a precessão, que é conhecido como a precessão dos equinócios, tá? Que é o movimento que tem aquele pequeno deslocamento circular realizado pelo planeta em seu próprio eixo. Então ele tem uma variação nessa movimentação em cima do seu próprio eixo. E esse movimento ele é sempre no sentido horário e é provocado pelas forças gravitacionais da Lua e do Sol, tá? Ainda nós temos a nutação, que corresponde ao movimento que é realizado pela Terra e tem uma variação em seu eixo de rotação de mais ou menos 18,6 anos, que você tem essa movimentação que ocorre, essa alteração que ocorre nesse eixo da Terra, e é provocado pela força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. E ainda o deslocamento do periélio, que corresponde ao movimento em que a variação da órbita terrestre em torno do Sol, tendo uma repetição cíclica, então ele é um ciclo que ocorre a cada 21 mil anos mais ou menos, tá? Que é nisso daí que Kepler se baseou na área lá atrás, lá. Que o Sol está aqui, as órbitas fazem o caminho elíptico delas e a área é sempre a mesma, a área de iluminação é sempre a mesma, mas o movimento do periélio ele pode mudar um pouquinho. Em determinado momento a área pode estar aqui, a área pode estar aqui e vice-versa, tá, pessoal? Acho que era isso daí. Tranquilo, dei uma olhadinha nos mapas mentais ali, ó, show de bola, topzera, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.